Ora, sejam bem-vindos a esta edição especial do podcast NBA na Sport TV. Estamos a poucas horas do Jogo 7, as duas palavras mais amadas do desporto, Jogo 7 da final da NBA, Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers, e por isso, tendo em conta a urgência e a importância do momento, resolvemos reunir aqui a malta toda para esta live improvisada. Vamos estar aqui um bocadinho sobre, falar um pouco sobre os nossos palpites, as nossas ideias para esta noite. Por isso, sem mais demoras, vou começar por ti, Miguel. Quem é que vai ganhar hoje e porquê? Isso é que é entrar ao ataque. Eu, tendencialmente, pelo histórico até dos jogos 7, estou inclinado a pensar no Standard como vencedor do campeonato. Eles que entravam nesta final até com alguma dose de favoritismo. De qualquer forma, o último jogo, eu disse no podcast, não tanto por efeitos colaterais que possa ter em Oklahoma, mas sim no aumentar da expectativa e do querer da equipa de Indiana, eu acho que podemos ter um jogo bem rasgadinho. Eu diria 50,5 a 49,5 a favor do Oklahoma. Luís, tu também vais estar esta noite, juntamente com o Miguel, a comentar o jogo. Como é o que é que esperas? Dás algum favoritismo? Vais também por esta lógica de praticamente 50-50? Como é que estás a ver aqui o cenário? Eu dou um bocadinho mais de favoritismo ao Oklahoma. Agora, se é 51 ou 51,5 ou 52, já não sei. Dou porque joga em casa, porque só perdeu dois jogos em casa durante o playoff, porque fez uma temporada playoff e essencialmente fase regular claramente melhor em relação à Indiana e porque, como eu venho dizendo desde que chegámos a esta final, porque têm de facto uma estrela, ao contrário daquilo que eu acho que a equipa de Indiana possui bons jogadores, mas eu acho que não tem uma estrela, não tem um jogador como Shea que quando joga muito bem marca 30 e muitos ou 40 e quando joga menos bem marca 30. Marca 20, Uh, portanto, ou, ou ou mais. marca 20 e tal, se o jogo fica decidido cedo e vai para o banco. Agora, eu acho que existe uma pressão adicional em cima da equipa de Oklahoma, porque o desporto e o desporto profissional é muito ingrato. É verdade que a temporada de Oklahoma é espetacular. Eu acho que se perderem logo, a temporada continua a ser espetacular, mas o efeito prático disso será nenhum, porque irão perder e irão perder em casa e irão perder quando têm o MVP da prova, quando têm o melhor marcador, quando acabaram com uma diferença de pontos entre marcados e sofridos inacreditável, quando têm o quinto ou o sexto melhor registro da história, quando têm 84 vitórias na temporada, se ganharem logo 83, e portanto podem até ficar só atrás de Chicago 95, 96. A questão é que eles têm isso tudo, têm o fator casa, mas podem perder. E se perderem, isto é uma. Eu acho que Indiana, se perder, é uma grande temporada na mesma. Ficarão desiludidos, claro, até porque nunca ganharam, mas ninguém vai dizer que foi uma má época. Eu acho que para o Oklahoma é o contrário. Eles, se não ganham, perante uma equipa como Indiana, com o fator casa, com o jogo 7 diante dos seus adeptos, e após aquilo que fizeram na temporada, acho que eles vai-lhes custar imenso. Aliás, há quem já se falou também disto. Se Oklahoma ganhar, poderemos estar aqui a pensar numa dinastia. Eu não vou por aí, até porque basta ver o que aconteceu a Boston e o ano passado estávamos todos a pensar O que ano vinha aí uma passado todos dinastia. dizíamos que isso ia acontecer e não foi o caso. E não Por foi o vários caso. motivos, mas não foi. E, aliás, eu acho que os tempos, não é só nos últimos anos temos sido sempre campeões diferentes, eu acho que a lógica até da movimentação dos jogadores não é muito favorável a dinastias hoje em dia. Mas eu acho é que se Oklahoma perder hoje, eu não sei se eles ganham alguma vez, porque eu acho que isto terá um impacto tremendo na equipa. Portanto, eu acho que eles podem perder o campeonato. Uh, Se ganharem, acho que confirmam só o favoritismo, só entre aspas. A Indiana, eu acho que não terá essa pressão. E a Indiana é capaz de ser a equipa, pelo que temos visto esta época, no mundo que melhor consegue jogar desafiando as odds. Eles não se importam nada de não ser favoritos, não se importam de começar a perder por 10 ou por 15, até podem ser 20. E eles, de uma maneira que ninguém entende como, aliás, eu hoje li uma coisa qualquer na imprensa norte-americana, que é o jogo deles é o caos controlado. É um bocadinho por aí, aquilo é tudo estranho, é tudo atípico, parece impossível na maioria das vezes, mas eles conseguem ganhar. Eu acho que hoje não vai dar, mas não aposto contra. Diogo,
Diz-me, tua justiça, como é que estás a ver isto para mais logo? Bom, eu acho que quem ganhou é o pessoal da NBA, somos nós, são os adeptos. Eu sei que é um bocadinho um chavão, mas tem sido uma final incrível. E já vou dizer no fim quem é que eu acho que vai ganhar, mas para quem achava aqui um 4-0, um 4-1, e atenção, sou o primeiro a assumir que era um dos que pensava que isso podia acontecer, acho que tem sido uma final espetacular. Não há, se calhar, aqui as tais super estrelas, como o Luís dizia, mas há aqui algo que pode deixar um legado agora para os próximos anos. As rotações, os jogadores a aparecerem e as verdadeiras equipas com muita gente e sem a tal estrela. Os Big Trees, então já nem vou aí, acho que isso já passou de moda e portanto acho que isso tem sido muito positivo e vai se calhar, até porque a NBA é um bocadinho de modas, deixar esse legado de, nos próximos anos, as equipas serem construídas um bocadinho neste sentido da boa defesa, do jogo rápido, das rotações, e temos tido aqui muitas boas surpresas, nomeadamente em Indiana. Dito isto, eu acho que o Oklahoma é favorito por jogar em casa e acho que pode e vai ganhar, mas como diziam aí, se há alguém que pode vencer contra as probabilidades é Indiana, e falo por experiência própria, eu e o Miguel até já tivemos num jogo à nossa realidade parecida a isto, e levar uma negra equilibrada até ao fim, isto depois pode-se virar ao contrário. A tal pressão de jogar em casa, do ter que fechar a série e fechar o campeonato, pode virar-se ao contrário e a Indiana ter uma palavra a dizer. Espero que sim, que pelo menos o jogo vá até aí e depois que vença ao melhor. Não sou adepto de nenhuma das duas equipas, mas conquistaram-me no sentido desse tal bom jogo, coletivo, rápido, e ainda bem que vamos aqui à negra, que não acontece muitas vezes, e acho que tem tudo para ser um grande jogo. E Oklahoma, penso eu, tem algum favoritismo. Pedro, tu atribuís favoritismo ao Oklahoma. Vês ou estavas à espera que esta série também fosse rapidamente resolvida por parte de OKC ou esperavas? Esperavas, se calhar não esperavas, mas certamente quererias um cenário como aquele que temos, um 3-3 e a possibilidade de podemos decidir tudo isto num mágico jogo 7. Olha, João, se dissesse o contrário, estava a ser mentiroso. Eu achava que a série, no limite, ia até ao jogo 6 com o Oklahoma a ganhar, porque me parecia ser a equipa mais forte. Ainda me parece, aliás, eu dou ligeiro favoritismo ao Standard, jogam em casa, têm um excelente registro a jogar em casa. Os últimos jogos em casa, eles ganharam sem qualquer tipo de problema. Sabemos que este é um jogo especial, até porque é um jogo que decide o título, e depois de um jogo muito mal jogado em Indianápolis, eu acho que também pode dar aqui mais confiança aos Pacers, como diz o Miguel, e eu concordo inteiramente com ele, mas eu acho que é um jogo e estas equipas têm, pelo menos, demonstrado que têm sabido ultrapassar as dificuldades dos maus jogos, e das derrotas de jogo para jogo, têm sempre respondido de forma bastante positiva, não têm desistido, e eu acho que estas duas equipas têm-nos dado aqui um excelente espetáculo e estamos exatamente no ponto onde nós queremos, no jogo 7. Portanto, isto já não há mais jogos para fazer, quem ganha hoje é campeão. Eu, apesar de achar que os Standard são os favoritos, ligeiros favoritos, se calhar dava ali 51% contra 49%, dava mais meio por cento com o Luís, mas eu acho que eu gostava que os Pacers ganhassem, mas eu não os vejo a ganhar. Eu gostava que eles ganhassem porque gosto da forma como a equipa deles está construída, gosto da ideia da equipa, gosto da forma como a equipa joga e gosto de treinadores que romantizam um pouco o jogo porque demonstraram que podem ganhar a jogar desta maneira. Portanto, era só por isso eu gostava que os Pacers ganhassem. Vejo os Standard ligeiramente favoritos. Se os Pacers ganharem, aqui corrigindo um pouco aquilo que nós dissemos no podcast e tivemos espectadores bem atentos, houve equipas como os Pistons, há bem pouco tempo, que ganharam também sem nenhuma estrela declarada, e por vezes são estas equipas que nos ficam aqui na retina, não conseguem ganhar muitas vezes, é verdade, pelo menos até agora, Mas foi há 20 mas anos, ó Pedro. pois, Foi há 20 exatamente, não anos. ganham muitas vezes, não ganham muitas Pois é, vezes, isso que eu ia dizer, a relação temporal depende agora de cada um. Eu, exatamente, 20 anos, acho que já é um bocadinho É um exagerado. bocadinho. exatamente, portanto, não E ganham muitas vezes, e o por isso Billups não era gostava uma que os Pacers estrela? ganhassem. Pois, Só por isso, eu creio que eu e o Luís falámos precisamente sobre isso no jogo 6. sim, sim, Aliás, sim. Luís, não, o abordámos Billups este não é uma tema. estrela. Eu acho que o Billups tem que ser inserido nesse lote. Mas Ah, olha, Não, estrela não. Acho que não. João, só para acabar com o meu registro, sempre de brincadeira, eu para mim hoje o jogo não acabava, que era para o Celtic continuar a ser campeões mais um ano, mas pronto, nós sabemos que não vai ser possível. Pelo menos, pelo menos eu não tenho notícia nenhuma em contrário. Carlos, passo agora a bola para ti. Favoritismos,
E também a mesma pergunta que fiz aos outros, se esperavas este cenário. Eu, para ir contra vocês todos, não é? E dar a entender que sou um grande especialista da NBA, todos acertámos até, temos acertado até agora, esta é a final que todos pensávamos que íamos ter, não é? Desde o início. Só me faltava dizer que o favoritismo é de Indiana, não é? Claro que não, não é? Não podemos ir contra a equipa do OKC, que teve o melhor registro da temporada, tem o MVP, joga em casa, como é óbvio, é um jogo 7, mas de qualquer das maneiras é favorito. Aliás, eu até digo com muito maior porcentagem, como é óbvio, é um jogo 7, todos vão fazer o melhor para ganhar, mas eu duvido muito que esta final fuja ao OKC. Se bem que por tudo o que foi dito aqui anteriormente, por Indiana ser uma equipa que eventualmente pode estar a perder por 15 e 20 e toda a gente não desiste, não é? Ao longo de todas as rondas de playoff foi visto isso, que recuperaram em todas as rondas pelo menos um jogo. Este jogo já aconteceu aqui, no jogo um, não é? Portanto, muito dificilmente, acho que o OKC já está avisado disso e acho que vai entrar em, com força e duvido muito que fuja o OKC. De qualquer das maneiras, como é óbvio, estou de acordo com todos que era muito giro e até aliás, as duas equipas foram construídas de maneiras a fugir ao que tem sido o normal da NBA, a construção de big threes, portanto, a captação de vedetas, se bem que o ano passado foram buscar Siakam, não sendo uma estrela, se calhar de outro patamar, uma super estrela, como agora a grande avaliação entre as estrelas e as super estrelas. Penso que esta final vai dar o mote para o que vai ser também o futuro da NBA. Como é que as equipas vão ser construídas, como é que não vão ser, tanto que, portanto, vamos só falando agora aqui da final, a minha opinião, acho que dificilmente fugirá ao OKC. Uhum. Portanto, eu também para dar aqui rapidamente também a minha opinião. Eu acho que dou também favoritismo ao Oklahoma, se calhar até um bocadinho mais do que, por exemplo, o Miguel e o Luís deram, ou o Pedro. Eu iria aqui se calhar para um 60-40. E porquê? Porque o Oklahoma, regra geral, não só nesta série, mas também ao longo do playoff, quase sempre com exceção do tal jogo 1, mas em casa tem sido muito mais fortes do que os adversários. Já tem também a experiência, e isso pode servir de exemplo, do jogo 7 da série com Denver, uma série muito dura, mais ou menos também nestes moldes, porque tinham a possibilidade de ter vencido fechado a série. No jogo 6 não conseguiram, perderam em Denver, e depois fecham em casa e fecham de forma estrondosa, sem qualquer sombra de dúvida. Nesse aspecto, eu acho que pode haver aqui, se calhar, algum favoritismo por parte de Oklahoma, com tudo o que vem de trás também, naturalmente, e depois sou inclinado então a dar esse favoritismo a Oklahoma. E eu não Concordo sei com se eles perderam alguma vez 2 jogos seguidos. perderam uma ou duas vezes em toda a temporada. No playoff nunca, no playoff nunca. Não, No já playoff, perderam nunca. aqui na final, ou não? Para quem Não, gosta de dois jogos estatísticas, seguidos há não, uma que nunca é, perderam. Não, na Quem final não. gosta de estatísticas, acabei de exatamente. ver esta estatística que é, ao domingo, no playoff, o Oklahoma está 4-0, Indiana está 3-2. Isso era Ao tudo o que domingo. precisávamos de saber e está garantido. Jogos ao Vamos ter domingo. então. O, A que o horas? A problema é que que, horas esse o, jogo? o, o problema é que o jogo para nós começa na segunda-feira. Se calhar a Indiana se vai se reger pelo fuso horário, neste caso europeu, ou pelo menos português, e então podemos ter já aqui um vencedor antecipado. Eu concordo com aquilo que vocês falaram no último podcast, que tinha a ver com se o jogo vai para a reta final equilibrado. Aí sim, se calhar, eu acho que Indiana pode começar a ter alguma vantagem. E porquê vantagem? Porque tem mais experiência em fechar jogos. Oklahoma, por vencer os seus jogos quase sempre por autênticas tareias, chega aos últimos períodos já folgado. Indiana tem a experiência de fechar jogos. E depois é aquilo que vocês diziam, que é a pressão de estar a jogar em casa. Um jogo 7 e cada vez mais o jogo equilibrado e a chegar até ao fim, e isto não ata nem desata, acredito que a equipa que joga fora de casa, e uma equipa com o perfil de Indiana, possa se calhar ganhar aqui alguma vantagem. Eu, antes de voltar a lançar a
a bola para vocês numa ronda final. Vou dizer aquilo que posso, que acho que podem ser algumas chaves e depois vou-vos pedir também a vossa opinião a vocês, de uma forma rápida. Do lado de Oklahoma, naturalmente o banco, mas isso, enfim, tem sido quase nos jogos em que cada uma das equipas vence, quase sempre o banco teve importância, por isso é uma chave para uma equipa como para outra. Por exemplo, o Caruso já teve 2 jogos de 20 pontos, foi uma peça-chave. Do lado contrário, o TJ McConnell, por exemplo, e o Obi Toppin já tiveram também jogos muito interessantes. Portanto, aquilo que possa vir do banco pode ser chave. Acho que do lado de Oklahoma, além da boa capacidade defensiva, que não tiveram no último jogo, uh, o contributo de Chet Holmgren, que tem tido, já teve um jogo interessante nesta final, mas regra geral, não tem sido uma final muito famosa, nomeadamente no capítulo lançamento de 3 pontos, então tem sido uma percentagem do pior que se tem visto. Eu acho que se o Chet aparece e der ali o contributo que o Jalen Williams e o Shea, regra geral, têm tido, mas se ele acrescentar esse contributo, eu acho que aí pode ser chave a favor da equipa de Oklahoma. Do lado contrário, em relação a Tyrese Haliburton, eu sei que já se tem falado sobre esta hipótese de realmente não estar lesionado, e realmente tendo em conta aquilo que fez, se calhar, no jogo anterior, a dada altura, confesso, especialmente na segunda parte, ele não parecia estar lesionado todo, não sei se isto tinha a ver com o entusiasmo de quem estava a ver o jogo a vir a seu favor e então deixou para trás essa lesão, mas aquilo que seja a forma física de Haliburton, eu acho que obviamente vai ser chave naquilo que seja o jogo desta noite. Miguel, vou começar por ti então. Chaves que tu achas que possam fazer a diferença a favor de Oklahoma e a favor de Indiana? Eu acho que eu tenho focado muito nesta questão do banco, porque acho que de facto o Banco de Indiana, parece-me de uma forma geral, tem mostrado que está com mais condições para contribuir de forma visível. Eu acho que a nível defensivo as duas equipas têm estado a um nível altíssimo e o que tem mudado um bocadinho, e tu falavas disso, não tanto o Shea, porque o Shea não tem oscilado praticamente nas suas exibições, mas quando Indiana ganha, sente-se que há ali muita gente a contribuir e para mim isso tem sido a chave. E acho que no jogo 6, por exemplo, já no podcast falei no Andrew Nembhard, que eu acho que ele entrou de uma forma que Indiana precisou muito, tendo em conta o tal estado físico de Haliburton, que não percebemos bem como é que está bem, se está, bem não estará, mas se calhar também não está assim tão mal, porque antes do jogo vieram notícias que ele teria que estar parado várias semanas. Eu sinceramente não vi um jogador com necessidade de parar várias semanas dentro do campo. Ainda Pelo menos bem. na segunda parte. Na Uh, primeira, eu acho que notámos que ele estava um bocadinho de perro. Na segunda, já vimos o Haliburton mais solto, especialmente mais agressivo, até eu mesmo na nas primeira, penetrações. aquele afundanço do Siakam começa num roubo de bola dele, ele sprinta para a bola, depois, não, Mas sinceramente, e ainda bem, nos primeiros minutos ele estava limitado, claramente. pronto, Ou então eu estava a proteger-se. Ou então estava a proteger-se, sim. eventualmente, não senti essa limitação, e ainda bem, e ele agora com mais 2 ou 3 dias de descanso, eventualmente estará ainda em condições melhores. Mas em relação ao que estava a dizer, acho que Indiana tem tido essa vantagem, de facto. Há muita gente que tem contribuído. É verdade que, por exemplo, o Wiggins aqui ali vai aparecendo, o Caruso também em termos ofensivos, mas no deve e no haver, eu acho que Oklahoma precisa ali que mais alguém se chegue à frente. O Chet, nesse aspecto, tem desiludido um bocadinho. Esperava que ele já conseguisse ser mais consistente, mas depois, não só o jogador que tem pela frente quase sempre, que é o Miles Turner, que é um excelente defensor, não lhe tem colocado, se calhar, tantos problemas no outro lado do campo, mas a nível defensivo tem estado muito bem. Um, Acho que também, se calhar, fosse um bocadinho injusto para um jogador ainda muito jovem, mas eu já esperava que ele estivesse noutro patamar. De qualquer forma, que seja um grande jogo, e para fechar esta minha intervenção, que será a última, é que seja um grande jogo e que Indiana consiga estar dentro da sua melhor versão, com muita gente a contribuir, o mesmo acontecendo do lado de Oklahoma, porque acima de tudo acho que já que chegamos aqui, que seja de facto um jogo extremamente equilibrado, pode ser, por exemplo, dentro daquilo que tivemos no último jogo 7 da NBA, a final entre os Warriors e os Cavs, foi decidida mesmo no limite, que seja assim também. Luís, parece também que o chat pode ser uma chave no sentido que se aparecer faz desequilibrar os pratos da balança ou estás a ver aqui outros fatores que possam ser se calhar mais importantes ou até com mais probabilidade de poderem surgir? É evidente que se alguém elevar em relação àquilo que tem feito as médias nesta final para outro patamar, pode ser a chave. Se será o Chet Holmgren, ou se será o outro de Oklahoma, caso ganhe Oklahoma, ou será alguém de Indiana, eu não faço a mais pequena ideia. O que me parece, antes do jogo começar, é que dificilmente este não será o jogo da final com menos pontos. Eu não acredito
que apesar das duas equipas gostarem muito de correr, Indiana, então, eu acho que gosta de correr, mesmo sem saber, às vezes, muito bem para onde é que estão a ir, eles gostam é de correr. Eu acho que este jogo 7 não vai ser totalmente assim. Acho que, obviamente, as equipas serão fiéis aos seus princípios básicos, era só o que faltava também mudar no momento destes, mas acho que vai haver maior controle. Não estou à espera de ver uma equipa ou outra perder um número exagerado de bolas, como já vimos, tanto de um lado ou no outro, e começou logo no jogo 1, com aquela primeira parte inacreditável de Indiana, perderam, se não estou em erro, 19 bolas. Acho que hoje vai haver uma segurança adicional e isso vai fazer com que o jogo tenha menos lançamentos e necessariamente que a pontuação baixe. É o que eu estou à espera. E é normal isso acontecer nos jogos 7 mais a mais, nos jogos 7 de finais de campeonato. Agora, indo um bocadinho à pergunta que tu fizeste, quem é que pode ser aqui o tal trunfo suplementar? Eu há um jogador nesta série que, apesar de já ter sido importante, nomeadamente no aspecto defensivo, que eu ainda estou à espera, e só posso esperar até hoje, porque a seguir acaba o campeonato, que ele ofensivamente mostre mais coisas. E estou a falar do Miles Turner. Eu ainda não vi o Miles Turner, por um lado, ser muito incisivo no ataque ao cesto, embora isso não me surpreenda, porque ele não gosta de fazer isso, mas também não o tenho visto com regularidade a aparecer na linha de 3 pontos, a lançar e a marcar, que é uma das suas grandes especialidades. E eu acho que se ele fizer um bocadinho disso, pode ser suficiente para, por exemplo, deixar o Almorino logo numa situação muito complicada e mudar todo o jogo da equipa de Indiana, porque me parece que o Siakam, mais coisa, menos coisa, ele é o jogador mais estável da equipa, portanto eu acho que ele vai andar muito perto dos 20 pontos e dos 10 ressaltos outra vez. Se o Haliburton fizer algo parecido, pelo menos, com o jogo anterior, e se o Siakam mantiver a sua linha, eu acho que se o Miles Turner der um empurrãozinho, a coisa já pode acontecer. Porque depois, entre o Obi Toppin, o McConnell, o Neubert, o Maturin, o Nissimit, eu acho que depois há de sempre aparecer mais um ou outro, ou vários, a contribuir. Do lado da equipa da casa, eu acho estranho aqueles jogos em que eles marcam pouquíssimos triplos. Houve aí um jogo que marcaram 3 triplos ou 4, muito estranho. Também fiquei admirado, por exemplo, com os 8 turnovers do Shea neste último jogo, com a falta de defesa, por exemplo, do Jalen Williams, que não esteve particularmente mal no último jogo no ataque. Aliás, ao intervalo tinha 15 pontos, se não estou em erro, mas defensivamente esteve muito ao lado. Aliás, ele acabou com menos 40 em campo, que é uma coisa verdadeiramente estrondosa de negativa, aliás, o seu pior registro na carreira. Mas em Oklahoma eu espero um jogo mais normal, ou seja, vai ser muito cheio e vai ser muito Jalen Williams do ataque, essencialmente. É verdade, depois pode aparecer o Wiggins, o Wallace, eles também têm um ou outro, o próprio Isaiah Joe, que de repente saltam lá para dentro e conseguem alguma coisa, mas eu acho que Indiana, no Miles Turner, pode ter ali um trunfo mais inesperado. Diogo, ponto-chave para esta noite. Já foram tocados aqui alguns, eu acho que, e defendi isso já há muitos anos, eu acho que na NBA normalmente as equipas que chegam às finais têm sempre ali no mínimo 2 estrelas, vamos chamar assim, e esses jogadores quase que se anulam, estamos a falar de jogadores na casa dos 30 pontos, 20 e muitos, ou às vezes até mais. E depois as tais terceiras figuras, por isso é que se falava muito nos Bucks, quem era o terceiro, quando foi à final, enfim, cada vez que surge uma equipa na final, eu acho que esse tipo de jogadores fazem a diferença, porque os outros são de um patamar lá muito em cima e normalmente sabe-se o que é que se conta, o tal questão do Shea andar sempre nos 30, 35, e isso acho que vai acontecer. Daí a tal questão, e vocês já focaram aqui alguns, que eu acho que Indiana tem mais esse tipo de jogadores para aparecer. Qual é aqui o problema para mim? É que esse tipo de suplentes, de jogadores que compõem as estrelas, vamos chamar assim, tendencialmente em casa aparecem com outra confiança, com outras percentagens, e o jogo não é em Indiana, é em Oklahoma, onde, por exemplo, o TJ McConnell já fez um bom jogo, onde o Obi Toppin já fez também um bom jogo no jogo 1 com aqueles triplos inacreditáveis, mas tendencialmente estão mais pressionados, não estão a lançar para os seus aros, enfim, e eu acho que pode ser um bocadinho curto, mas se eles aparecerem ao nível que têm aparecido, aí é o tal questão de Indiana ter hipótese de ganhar. Depois, dar só aqui uma nota que ainda ninguém deu. Rick Carlisle, grande trabalho, acho que merecia ser novamente campeão, mas isto vale o que vale, porque do outro lado também, quem chega à final, também se trabalhou bem, mas é alguém, como o Pedro dizia aí, mais romântico, mais pôs este pessoal a defender, e eu acho que ele pode eventualmente sacar aqui algum coelho da cartola, ou pelo menos mentalmente
ter ali os seus jogadores mais preparados, são um bocadinho mais experientes e isso pode fazer a diferença. Mas vão haver nuances, isto são 7 jogos, já não há segredos, é a tal inspiração deste ou daquele que se o jogo for equilibrado, aí vejo Oklahoma, por um lado, com o shape a resolver, por outro, coletivamente e naquele jogo anárquico, Indiana pode acabar por ganhar. Por isso estou muito curioso e espero que o jogo seja equilibrado até ao fim. Pedro, faço a mesma pergunta, naturalmente, e pego nas palavras do Diogo. Estás a ver aqui o Rick Carlisle puxar aqui algum coelho da cartola e a ser decisivo para esta final, tendo em conta a sua capacidade de mexer no jogo, ou do lado contrário também, Mark Daigneault também é um treinador que tem essa capacidade. É assim, os treinadores já fizeram muitas coisas ao longo destes 6 jogos. Portanto, no sétimo jogo podem testar aqui outra coisa diferente. Não estou a ver estas equipas fugir do registro e, muito sinceramente, se o resultado vai para uma pontuação baixa, os Thunders são campeões de caras. Os Pacers precisam de pontos. Portanto, a equipa não vai baixar o ritmo do jogo. Isto é muito curioso porque, por exemplo, na série entre os Thunder e os Nuggets, quando chegámos ao jogo 7, eu estava a comentar com o Miguel, tinha dito que os Thunder encararam a série como um jogo, ou seja, desgastaram o adversário até ao limite. Os Nuggets quebraram claramente a determinada altura no jogo 7 e os Thunder conseguiram controlar depois essa partida e passaram. Aqui, as duas equipas estão a jogar da mesma forma, estão a desgastar o adversário até ao limite. Os Pacers defendem campo inteiro, pegam os bases, negam linhas de passe, É aceleram o impressionante. ritmo do Sim, o jogo. jogo todo. Os Thunder também mantêm o seu ritmo muito elevado. Ou seja, eu acho que o jogo não vai ter uma pontuação baixa. Eu acho que as equipas vão jogar da sua forma normal. Pode ter uma pontuação baixa, sim, pela pressão e pela Mais necessidade de ter porcentagens. de marcar, porque este jogo, portanto, define o campeão. Pontos que eu acho importantes neste jogo e não é só para uma das equipas, é para as duas. O controle do ressalto defensivo, porque são duas equipas que correm muito o campo e precisam do ressalto defensivo para sair em transição. Portanto, se não garantirem o ressalto defensivo, vão ter mais dificuldade. Depois, uh, a questão que nós falámos da rotação e dos jogadores que vêm do banco e dos pontos que fazem e dos contributos que dão. Os Pacers são neste momento, nunca na NBA houve oito jogadores numa final da NBA a contribuir tanto em termos de pontos como os Pacers este ano, nos 8 jogadores mais utilizados. Nunca houve. Portanto, este é o primeiro dado. Mas atenção, o Standard também tem aqui jogadores com contributos que não têm estado tão bem, é verdade. Mas, por exemplo, o Wiggins, o próprio Chet Holmgren, se estiver ao seu nível, obviamente, pode vir aqui a fazer a diferença. Caruso, o próprio Wallace, que normalmente em Oklahoma City joga muito bem. Há aqui jogadores dos dois lados que podem realmente aqui dar um contributo importante e se calhar desbloquear este jogo. Depois, um, por último, e aqui só para os Pacers, necessitam, e é importante, ter uma percentagem de lançamentos alta, porque sem os triplos não ganham ao standard. É difícil ganhar ao Oklahoma sem marcar lançamentos de 3 pontos. Só com a transição, como têm feito os Pacers, e só a tentar jogar rápido, sem lançamentos exteriores frente a esta defesa, vai ser muito difícil para os Pacers ganharem o jogo. E atenção, quando eu digo uma boa porcentagem, estamos a falar de um jogo com mais de 10 triplos acima dos 35%. Ok? Uhum. Portanto, também não é nada de extraordinário, mas sem este volume, sem esta porcentagem, é muito difícil ganharem ao standard. Na minha opinião. Eu também fico aqui um pouco mais descansado, porque o João Viegas normalmente vai contra a corrente e hoje diz que os Thunder vão ser favoritos, ainda deu mais favoritismo que eu e que o Luís Avanço e que toda a gente, portanto, eu acho que hoje Já sabe o que é que vai acontecer. eu acho que hoje vamos apanhar todos um grande melão e os Pacers vão Claro. nos surpreender. Carlos, Carlos, rapidamente para fecharmos em 2 minutos, chaves para esta partida. Vou ser muito rápido. Aquilo que eu falei também na ronda anterior, da tua pergunta, disse que não só os OKC jogavam em casa e têm o MVP, portanto, que é uma grande vantagem, não é? Para este jogo 7, mas da mesma forma que os jogadores normalmente de rotação jogam muito melhor em casa, não é? Portanto, e que eu acho e que assim acontecendo, acho que é muito difícil de Indiana combater estes OKC. De qualquer das maneiras, aconteça o que acontecer, vamos ter um novo campeão, não é? Portanto, assim, para ser mais rápido, como já abreando tudo, vamos ter um novo campeão pela primeira vez, não é? E pronto, daí, parecendo que não, parecendo que não, uh, o que tem acontecido ultimamente tem sido
tem sido, se calhar, um choque, não é? O Pedro, neste momento, estava a contar ter os Boston dele aqui a jogar esta final. Vamos O lá ver se vai Diogo, haver final, cá, João. Vamos lá ver se o, vai Di- haver o, final. Dio- exato, o Diogo a contar com os Golden State, o Miguel com os Lakers, o João Não com vai os dizer o... Osasco, o João com os Lakers também, não é? E o Luís, não sei se estava muito a contar com o Acho Chicago que não, nesta acho que não. altura, não sei. Mas Sabes, o sabes, Miguel disse que os amarelos iam à final, não se enganou. Verdade, verdade. eu estava à Exatamente. Só na espera, Mas ainda, conferência, mais nada. portanto, eu estava à acabando assim espera também do. em forma de brincadeira, acho que foi uma época espetacular e pronto, temos um novo campeão e o futuro virá e que seja um grande jogo e passo-te a bola a ti para encerrar, João. E que estejamos todos muito contentes com esta final então. É isso mesmo. Olha, obrigado a todos pela vossa presença. Estão lançados os dados. Foi uma época extraordinária. Vai fechar da melhor maneira. Hoje, à 1 da manhã, já sabe, é só sentar-se em frente à Sport TV e assistir ao jogo 7, de preferência com 3 prolongamentos, que vai então decidir o campeão da NBA em 2025. Um abraço e até lá.